Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, a pergunta que mais me fazem é: "Deise, como é que eu faço para precificar? Como é que eu controlo meus custos fixos? Onde é que eu coloco? Onde é que eu tiro? Como é que eu faço para o preço de venda correto para o meu cliente?". E esse é um problema latente que todo mundo que empreende tem. E sabe por quê, na minha opinião? Porque quando a gente fala de precificação, as pessoas ensinam de um jeito muito difícil, que fica muito difícil de entender, porque eu lá atrás também não conseguia entender. Então eu achei um jeito, sabe, de poder entender com clareza, com simplicidade, como é que eu tenho que precificar os meus pratos, porque no final das contas a gente não tem que ser muito bom em matemática para entender a precificação correta para que o lucro chegue no nosso negócio, né, no nosso bolso. E muitas vezes eu vejo muita gente errando na precificação, trabalhando de graça, não tendo resultado e se frustrando. E isso é muito chato, né. E é por isso que no vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo simples, claro, que você vai entender de uma vez por todas como é que você tem que precificar os seus pratos, porque no final das contas é muito simples. E eu fiz aqui um passo a passo para você entender com muita clareza como você tem que precificar aí os seus pratos no seu negócio, para que no final do mês você tenha resultado, porque é isso que a gente quer, né. Então, fica nesse vídeo aqui até o final. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um vídeo fresquinho aqui para você, te mostrando como empreender com sushi do jeito certo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse passo a passo que eu fiz aqui muito claro, muito simples, e você vai entender como precificar e não vai mais ficar batendo a cabeça sem entender como é que eu faço, onde é que eu coloco, onde é que vai ficar muito claro. Então, eu fiz essa pirâmide para você entender como é simples precificar, tá? Aqui, quando a gente fala de precificação, a gente tem 3 passos principais. Isso aqui é matemático. Tá? Então, se você for precificar os seus pratos, né, você precisa seguir essas regrinhas aqui, muito simples, porque como eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que me escrevem no Instagram, precificação não é um bicho de 7 cabeças, você tem que entender só a base, porque se você souber a base, o resto é só acessório que você vai colocar aí no seu negócio, como ficha técnica ou ferramentas que vão te ajudar a ter esse controle financeiro aí no seu negócio de forma automática. Mas a base da precificação que você tem que ter na sua cabeça é simplesmente essa aqui, nada mais e nada menos. Então, a precificação, para mim, é como você construir uma casa. Vamos imaginar que você está construindo uma casa, beleza? Então, se você errar na base, né, nas fundamentas dessa casa, essa casa ela vai cair, né, ela vai desmoronar, não tem para onde ir, porque você não teve uma base sólida. Então a precificação é a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter uma estrutura, né, com uma base, firme para você não desmoronar, tá. E aqui você já entende. Como é que a gente começa essa precificação, né, pra gente não trabalhar de graça e a gente ter lucro? Primeiro passo é você calcular o custo do prato e a embalagem, tá? Eu fiz aqui uma regrinha para você entender como é simples isso aqui. Essa visualização vai fazer você entender como é simples fazer isso. Como é que eu faço para calcular o custo do meu prato? Simples. Você vai calcular os ingredientes que você tem, como eu coloquei aqui o exemplo, o salmão, o arroz, a nori, o creme X, a embalagem. Vai molhinho? Vai, acrescenta R$ 1 de molhinho. Então a ideia é que você tem que calcular, primeira coisa, você tem que calcular o custo do seu prato, o CMV do seu prato, quanto você está gastando para fazer esse prato, incluindo as embalagens, porque é isso que o cliente vai levar. Tudo aquilo que o cliente leva, você inclui no custo do prato, tá? E nesse custo do prato, como eu coloquei aqui, a embalagem também entra. Então, cada prato que sair do seu negócio, um temaki, um combinado, você tem que incluir as embalagens e tudo aquilo que o cliente leva, sacolinha, hashi, tudo, tá? E você vai chegar no custo, né, total
do prato. Aqui foi R$ 7,00. O segundo passo que você tem que entender são os custos fixos e o Prolabore. O Prolabore é o seu salário, você não tem que trabalhar de graça. Eu falo sempre isso para os meus alunos, quem está começando principalmente, né, que erra muito. Vou começar a trabalhar e aí eu não vou receber meu salário, né? Não vou pegar nada, não vou receber meu salário. E aí, o que acontece? Você já começa com um hábito errado. Se você trabalha, se você é o funcionário da sua própria empresa, você precisa ter o seu salário, tá? Mesmo que seja mínimo no começo, mas tenha esse hábito de ter o seu salário, ok? Então, quando você terminou lá, né, fez lá o custo do prato e viu que você gastou R$ 7,00, você vai incluir os seus custos fixos, tá? Que você vai ratear a despesa que você teve, né? A despesa que você tem mensais, como por exemplo, eu tenho aluguel, eu tenho energia, eu tenho gás, eu tenho equipe, eu tenho internet, eu tenho máquina de cartão de crédito, eu tenho custos variáveis, né? Você pode colocar também uma pequena percentual de custos variáveis. Então, esses custos são custos, né, invisíveis, que muitas vezes a gente nem considera, né? Mas esses custos, né, são os pilares da casa, porque sem esses custos, né, eles ficam invisíveis, mas é ele que sustenta tudo. Porque se você não pagar o aluguel, se você não pagar o gás, se você não pagar os funcionários, por exemplo, não vai conseguir, né, segurar esses custos. Então, é importante que você coloque esses custos, né, no preço de cada prato. Então, você vai fazer lá o cálculo, né, dos custos fixos que você tem e você vai acrescentar uma percentual. Por exemplo, eu coloquei aqui R$ 2,00 por prato, mas depende do seu negócio, depende da posição do seu negócio, enfim, aí vai ficar ao seu critério, tá? E o lucro, né, mais ajuste por canal. O que é que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes, né, você vende e você vende o preço igual do seu prato em qualquer canal. E isso pode estar tirando a lucratividade do seu negócio, porque se, como está escrito aqui, se você vende, né, uma venda direta é um preço, se você vende para os aplicativos é outro, se você faz entrega no seu negócio é outro preço. Então, tenha atenção na hora de precificar, né, os seus pratos, porque essa parte também aqui é muito importante. É o telhado da casa, né? Protege, dá sentido e completa a estrutura, porque sem margem de lucro, né, sem ajuste na precificação de cada canal de venda, fica difícil você ter lucratividade no seu negócio. Como eu falei, precificar não é difícil, tá? Esse é a base da precificação. Seja que você faça no papel, seja que você faça numa planilha, seja que você faça com a ferramenta, se você não entender e não colocar em prática no seu dia a dia, fica difícil você ter resultado no final do mês. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para você entender de uma vez por todas como é simples precificar. Porque a partir do momento que você sabe o custo do seu prato, que você sabe os custos fixos que você tem aí no seu negócio, e você acrescenta, você rateia isso e coloca no final, né, no custo de cada prato, e sabe também como acrescentar o lucro, né, a margem de lucro que você deseja. Aqui eu fiz o exemplo de 2,5 a 3, mas lembrando, dependendo do negócio seu, da sua posição, de onde você está, você pode aí fazer variações, mas não se esqueça de acrescentar uma taxa, né, uma margem de lucro, aplicar uma margem de lucro que seja realista, primeira coisa, e que cubra os seus custos, que traga resultado para você, porque muitas vezes a gente quer colocar um preço que é abaixo do nosso, e aí chega no final do mês, a gente não tem dinheiro, não tem resultado. Esse aqui é um passo a passo que eu quis trazer para você, porque é a dúvida de muita gente. Muitas pessoas não conseguem ter resultado no final do mês. Ai, Deise, eu não consigo ter dinheiro, não sei onde é que eu coloco os meus custos, onde é que eu coloco o preço disso. Então, essa base aqui é uma base simples, clara e direta, que se você colocar em prática esses 3 passos, você vai ter resultado, tá? E se você quiser
todas as planilhas. Ai, Deise, eu não tenho planilha de precificação, eu não sei como é que eu faço, eu não sei como montar isso. No SPN eu tenho todas as planilhas já prontas para você só colocar os ingredientes que você usa e lá já está tudo prontinho, já vai sair em automático o quanto de margem de lucro você vai ter, o canal de venda que você vai vender, qual é a percentual, enfim. Lá já tem todo o passo a passo montadinho, prontinho para você. Eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, porque muita gente tem problema com precificação, então eu gosto sempre de trazer esse tema aqui, porque, no meu ver, não é difícil, tá? Porque não é, você vai entender que não é difícil. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que é que você gostaria de ver e aprender aqui no canal, porque eu vou ficar muito feliz de fazer um vídeo aqui para te ajudar, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.